Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. A gente, ao longo da vida, a gente parece que tem aquelas músicas, aqueles louvores que vão marcando a nossa vida. E hoje nós cantamos uma canção aqui pela primeira vez, chamada Canção da Minha Vida, que deu nome ao álbum do Fronteira que a gente lançou há, acho que 12 ou 13 anos atrás. Já tem muitos anos, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite. Eu lembro que esse CD foi fruto de de muitas composições originais do Fronteira. É claro que algumas foram também filtradas, faz parte. Mas composições minhas, do pastor Tiago, da pastora Pamela, quem mais? Pastor Álvaro, pastor Elaine. Foi realmente um momento de muita bênção. Eu lembro que ao longo da nossa vida, a gente vai tendo algumas canções da nossa vida. A gente vai tendo algumas canções que marcam a nossa vida. Mas é interessante porque, de acordo com o que a gente vive, às vezes essa canção muda. Não necessariamente se torna uma boa canção. Não necessariamente é uma canção aprovada por Deus. Não necessariamente é uma canção harmoniosa. Mas ela precisa permanecer sendo uma canção que seja agradável a Deus, agradável a Deus. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Nós precisamos louvar a Deus. Isso é um fato. Todos nós, em todos os momentos da nossa vida, em qualquer circunstância, precisamos louvar a Deus. É ou não é verdade? Precisamos louvar a Deus. A Bíblia retrata muitos momentos em que Davi, às vezes ainda um menino como pastor de ovelhas, ele louvava a Deus. E diante de toda aquela simplicidade, porque Davi não era rico antes de se tornar rei. Davi fazia parte de uma família simples. A Bíblia diz que ele era pastor de ovelhas. Mas no Salmo 45 ele já escreve: Eu te exaltarei, meu Deus e meu rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. A sua grandeza não tem limites. A verdade é que Davi, diante de homens poderosos, diante do rei Saul, ele ia até a presença do rei, ele tocava a harpa na presença do rei, e era aquele louvor que Davi entoava ao Senhor, que acalmava Saul quando ele estava naquele momento perturbado, que abençoava a vida de todos aqueles que ali estavam, que ouviam. Diante da fraqueza de Davi, porque ele sabia quem ele era e quem Deus era. Ele sabia que ele era um menino, ele sabia que ele era jovem, ele sabia que ele não tinha força para derrotar Golias, mas ele louva a Deus, ele apresenta a Deus a honra e a glória. Eu vou lutar e eu vou vencer em nome do Senhor. Ele apresenta a glória dessa vitória a Deus. Em momentos de arrependimento, em momentos também de gratidão, por exemplo, quando Davi peca com Betseba, depois manda Urias para frente da batalha, para o fronte de batalha. O profeta Natan vai até Davi, o confronta, fala com ele, e Davi se arrepende, pede perdão para Deus. E é lindo porque ele escreve o Salmo 51, e nesse salmo você vê um arrependimento entrelaçado com louvor. Ele escreve: Senhor, me perdoa, me perdoa. Ele clama a Deus por misericórdia, mas ele também encerra esse salmo falando das ofertas que ele apresentava ao Senhor. Ofertas de gratidão, ofertas pelo perdão dos seus pecados, ofertas por misericórdia a Deus. Ele louvou a Deus através das suas ofertas. Em momentos de fuga, que ele precisou fugir e se esconder no deserto, em momentos difíceis, a gente vê o Salmo 63, em que Davi declara que a alma dele tem sede de Deus, a alma dele anseia pelo Senhor numa terra seca, exausta, sem água.
Em momentos de batalha, em momentos de vitória, Salmo 108 até o Salmo 114, Davi clama a Deus por misericórdia, mas por vitória. E Deus dá, e Davi louva a Ele. Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu vitória diante dos inimigos de Israel. O Senhor me deu vitória diante dos meus inimigos. E Davi, mesmo antes de receber a vitória, ele louvava a Deus e falava: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Senhor, sem Ti eu sou fraco, eu sou frágil. Davi louvava a Deus. E a verdade é que Deus quer o nosso louvor. Deus quer o nosso louvor. Efésios 5, 17 a 20. Vamos ler juntos. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: não sejam insensatos. Não sejam insensatos. Direto ao ponto. Não sejam insensatos, ou seja, tenham bom senso. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Será que nós temos buscado compreender a vontade do Senhor? Será que... Começa aqui. Tenham bom senso. Busquem a vontade do Senhor. Não é buscar a minha vontade, o que eu quero fazer, para onde eu quero ir, o passo que eu quero tomar. A gente começa a louvar a Deus quando buscamos a vontade do Senhor. Eu quero compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero compreender a direção que o Senhor quer que eu siga. Em nome de Jesus, compreenda a vontade de Deus. Que sejamos cheios do Espírito Santo, como essa passagem diz, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando constantemente graças a Deus. Se a gente não louva, ou se a gente não faz isso, nós precisamos aprender a louvar a Deus. Louvor é muito mais do que você simplesmente estar aqui fazendo karaokê com a letrinha que está ali na televisão. Louvor é muito mais do que uma emoção, um feeling, um sentimento. Ai, meu Deus, que vontade de chorar. Louvor é muito mais do que isso, é muito mais do que uma canção. É uma declaração da verdade da nossa alma para Deus. Aquilo que está dentro de nós, a nossa expressão, a verdade que existe em nós com relação a Deus. Isso é louvor, é apresentar, é expor, é colocar isso, trazer isso à tona, expressar o nosso coração para Deus. É com palavras, é com obediência, é com fidelidade, é com coragem. Declarar: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te quero. Assim como Davi disse: Senhor, a minha alma anseia por ti nessa terra seca, árida, sem água. Eu quero o Senhor. A minha sede não é de água, a minha sede é do Senhor. A minha vontade não é de fazer o que eu quero, mas a minha vontade, Senhor, é de engrandecer o teu nome, independente das circunstâncias. Mas essa passagem continua e ela diz: não se embriague com o vinho. E claro que aqui está falando de uma forma literal também. Porque a gente sabe que, biblicamente, embriaguez não é bom, não é certo, é pecado. Estar bêbado, ficar bêbado, se embriagar é pecado. Claro que é de uma forma literal, e a gente mora num país em que pais ensinam seus filhos, ainda crianças, a beber um vinhozinho do Porto. Igrejas por aí usam vinho do Porto no momento de Santa Ceia. Eu não vou nem entrar nas especificações, que a gente não tem tempo para isso. Tá? Mas é isso. É esse contexto que a gente se encontra. É nesse país que a gente vive. Não é exclusivo da cidade do Porto. É exatamente assim. Sabe? E é uma vulgaridade, me perdoem a palavra, mas é uma vulgaridade que expressa a partir de uma justificativa cultural. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas eu cresci fazendo. Ah, mas é normal. Não, me desculpem. A palavra de Deus é muito nítida.
Sabe, teve até um pastor, um missionário que a gente conheceu, que a gente perguntou, falou, poxa, mas se tiver algum alcoólatra na igreja, se tiver alguma situação específica, ele, não existem alcoólatras em Portugal. Eu falei, porque todo mundo deve ser então. Todo mundo bebe, ninguém sabe o limite. Mas enfim, não posso entrar nessa particularidade, não é o momento para isso. Mas é uma vulgaridade expressa a partir de uma justificativa cultural. Culturalmente pode, tudo pode. Perante Deus não há justificativas para embriaguez. Quando estamos embriagados, abrimos a mão dos nossos posicionamentos. A gente pega o nosso livre-arbítrio, a gente joga no lixo, a gente joga no chão, porque a gente perde o controle. Aquele poder de decisão que é Deus que nos dá, aquele poder de escolha que é Deus que nos concede, nós abrimos mão dele. Que a gente perde controle do nosso falar, a gente perde controle dos nossos gestos, de onde vão as mãos, de onde vai o nosso domínio próprio. A gente perde tudo. Vocês acham realmente que isso é bíblico? Vocês acham realmente que é Deus? Tudo bem, porque todo mundo faz? Ou porque está dentro do contexto desse país, dessa cidade? Em nome de Jesus, eu estou falando de forma literal. Não se embriague. Mas também essa passagem trata da embriaguez como oposição à sobriedade. Ou seja, nós precisamos ser sóbrios com relação a tudo, com relação em todos os aspectos da nossa vida. A gente não pode viver embriagado com pecado, embriagado com os nossos próprios maus desejos, embriagado com maus hábitos, palavrões, palavras ruins, embriagados com nada. A Bíblia nos chama a sobriedade. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios, sejam corretos, sejam íntegros. Botem em prática, coloquem em prática o domínio próprio. Em nome de Jesus, diga não ao vinho, ao pecado, ao poder, às influências. Diga não. Foque em Cristo. Não troque louvor pelo pecado. Não troque intimidade com Deus por conveniência ou por covardia. Negue o vinho em nome de Jesus, seja ele qual for. E louve a Deus. Louve a Deus. Em nome de Jesus, não ceda à embriaguez. Não ceda à embriaguez. Quando nós cedemos a ela, declaramos que o pecado é melhor. Declaramos que tudo aquilo que Deus é contra é melhor do que Deus. A gente cai em mais uma das armadilhas de Satanás. E a verdade é que o melhor que o mundo pode nos oferecer não chega aos pés da cruz. Não chega aos pés do que Jesus já fez, já ofereceu. A porta está aberta. Nós é que precisamos entrar, nós é que precisamos falar, Jesus, a porta da minha vida também está. Entra no meu coração. Nada se compara aos pés da cruz. E é exatamente lá que nós precisamos estar. É exatamente aos pés da cruz que precisamos passar a nossa vida. A sobriedade nos garante que entender, experimentar, declarar Jesus é o Senhor da minha vida. Tudo que Deus tem é infinitamente, incomparavelmente melhor. Nada se compara a viver e experimentar o agir do Espírito Santo. E isso a gente só faz em sobriedade. Comunhão com os irmãos, propriamente dita, a gente precisa estar sóbrio. Comunhão com Deus, precisamos estar sóbrios. Ter a alma tratada através da palavra de Deus, somente com sobriedade. Essa palavra que cura, que trata, que lava a nossa alma, que poda, que alegra, só em sobriedade. Reconhecer e saber e declarar e ter fé que Deus cuida do meu casamento, Deus cuida dos meus filhos, que Deus prepara para nós um futuro, que Deus tem nos dado saúde, que Deus tem guiado os nossos passos, que Deus vai abençoar a nossa semeadura. Só é possível crer, declarar, louvar em sobriedade. Em sobriedade. E mais importante, Deus mandou o seu único filho, para se entregar como sacrifício vivo pelo perdão dos nossos pecados. Essa verdade absoluta do Evangelho, perante Deus, perante o mundo, perante a nossa casa, os nossos filhos, quem for, perante nós mesmos,
a gente só é capaz de declarar, crer e saber em sobriedade. Então, glórias a Deus e louvado seja o seu santo nome. Mas a canção que nós lemos hoje, ela começa assim: como farol em alto mar, você me resgatou. O teu perdão me tirou da escuridão, iluminou os meus pés e clareou o meu caminho. Hoje ando seguro em tua graça. É exatamente isso. A sobriedade para declarar como um farol em alto mar, Senhor. O Senhor me resgatou. O teu perdão me tirou da escuridão. Iluminou os meus pés, clareou o meu caminho. E hoje eu ando seguro na tua graça. Hoje, graças a Deus pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, que naquela cruz se entregou por nós, para a nossa redenção, pelo perdão dos nossos pecados, hoje nós andamos seguros na graça de Deus. Hoje a gente tem o entendimento de que nada se compara, nada nunca será tão bom quanto uma vida com Deus. Então o que? Nós louvamos a Deus, apresentamos a Ele as nossas canções, apresentamos a Ele a nossa adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas uma verdade é que também o louvor, ele escancara a minha falta, e ele mostra o quanto eu preciso de Deus. O quanto eu preciso de Deus. De novo, Salmo 51, que Davi escreve após o seu pecado com Betseba, quando o profeta Natã vem até ele se colocar na palavra do Senhor, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, Senhor, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que é justa a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Aqui Davi já era rei, aqui Davi já era poderoso, influente, vitorioso em guerras. E ele declara essas palavras ao Senhor. Clama misericórdia a Deus. Davi peca, mas ele reconhece que pecou e ele se arrepende. É pelo arrependimento sincero de Davi, que ele é considerado, chamado por Deus, um homem segundo o coração de Deus, pelo arrependimento de Davi. Aquilo que Jesus falava para as pessoas quem ele curava, por quem ele orava, ele falava: vá e não peques mais. Davi tinha esse entendimento. Ele sabia que ele ia se arrepender, e um arrependimento é diferente de pedir perdão. O perdão, ele é parte do processo de arrependimento. O arrependimento como um todo, ele exige mudança, transformação. Aquele comportamento do qual eu me arrependo, eu abandono. Eu não vai mais fazer parte da minha vida. Está transformado, está eliminado da minha vida em nome de Jesus. Ele sabia que pecou. Ele sabia que tinha pecado, que tinha errado. E ele pede perdão, misericórdia a Deus. Nós falamos sobre se examinar a si mesmo, algumas semanas atrás. E a verdade é que o louvor sincero, o louvor verdadeiro, ele exige que nós olhemos para nós. Ele exige que nós entendamos o nosso caráter. Ele expõe o nosso coração. Ele escancara a nossa falta e o quanto nós precisamos de Deus. Davi ali, ele entendeu. Sem Deus eu sou pecador, sem Deus eu sou vazio. Eu posso estar no deserto que eu preciso da água viva, não me basta água para matar a minha sede. Eu preciso do Senhor.
O verdadeiro louvor exige reconhecer os nossos bons e os nossos maus caminhos, reconhecer as nossas transgressões, reconhecer que muitas vezes nós pecamos sim contra o Senhor, que muitas vezes fazemos sim aquilo que Ele reprova. O salmista sabe que é pecador. Davi aqui termina dizendo: sim, Senhor, eu sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ele clama por misericórdia. Tem muita gente que se acha super crente. Tem muita gente que se acha dono da verdade. Tem muita gente que se acha superior, acima do evangelho. Eu posso escolher. Isso aqui eu acredito, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Tem muita gente que se acha acima, melhor que Deus. E eu não estou falando de nada distante do que tem nessa sala, não. Tá? A começar por nós. Às vezes a gente fala: poxa, Senhor, mas precisa mesmo? Tem que fazer esse esforço todo mesmo? Porque a gente às vezes acha que rebeldia é só daquela pessoa que tem cara de rebelde. A gente acha que coração duro é só aquela pessoa que passa o culto todo assim, ó. Se é que está no culto. Mas a verdade é que nós, como crentes estabelecidos e firmados na rocha, a gente precisa avaliar todos os dias o nosso comportamento, as nossas decisões, os nossos pensamentos, porque um louvor próprio a Deus exige isso. Eu preciso entender quem eu sou para colocar Deus no lugar de Deus. Eu preciso entender o que eu tenho feito com a minha vida para que eu possa propriamente e sinceramente declarar essas palavras ao Senhor, para que em nome de Jesus nós o louvemos de forma sincera. A Bíblia nos chama a sermos adoradores em espírito e em verdade. Não basta chegar aqui domingo, ser alimentado no espírito, se a sua verdade lá fora não tem nada a ver com o que você prega ou com o que você vive, ou com o que você diz que acredita. Precisamos ser adoradores em espírito e em verdade. Todos nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. O louvor correto exige que a gente saiba quem é Deus. E quando a gente entende quem Deus é, nossa, a gente fica constrangido. É constrangedor. A palavra de Deus diz que o amor de Deus constrange. Está lá em Coríntios, 2 Coríntios, que diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Esse é o amor de Deus por nós. Agora, a gente coloca o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, acima daquele cujo amor nos constrange. Acima daquele que fez mais do que qualquer pessoa um dia poderia ter feito por nós. Nós precisamos entender quem nós somos de verdade. Sem fingimento. Sem querer provar para Deus algo que a gente não é. Porque se a gente não está satisfeito, quando a gente olha no fundo da nossa alma, porque tem sempre aquela coisinha meio podre lá dentro, que a gente precisa ajustar. A gente precisa ajustar, isso faz parte da nossa vida, a gente vai daqui até o dia da nossa morte, para em nome de Jesus nós chegarmos na glória. A gente vai sempre ter ajuste que a gente precisa fazer. Vai ter que sempre melhorar, vai ter que sempre amadurecer. E que esse sentimento, com relação ao amor de Deus que nos constrange, esse sentimento de entender, mais que sentimento, essa compreensão de entender quem nós somos e quem Deus é, permaneça de forma firme e clara no nosso coração. Porque Deus é um Deus incrível. Ele é perfeito. Ele sim é maravilhoso. Ele tem compaixão, Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é bom. E esse mesmo Deus, Criador de todas as coisas, Criador do universo, aquele que rege, o maior regente das melhores melodias, das canções mais lindas, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos limpa, Ele nos abençoa, Ele nos salva. Deus é maravilhoso e o seu amor constrange. E aí a gente entende quem a gente é de verdade. Louvor não é místico, mas é bíblico, é puro e é real. Louvor não é uma poção, louvor
é bíblico, precisa ser real, precisa ser em espírito e em verdade. O louvor, ele expõe o nosso coração e o caráter de Deus. O louvor revela o caráter de Deus, ele revela quem Deus é. Qual é o caráter de Deus? Ou que atributos e qualidades fazem parte do caráter de Deus? Quero ouvir de vocês. Justiça, fidelidade, que mais? Poderoso, que mais? Misericordioso, gentil. Que nosso Deus é? Eu quero ouvir de vocês. Amoroso, tudo de bom, TDB. Que mais? Perdoador. Deus é tanta coisa, gente. Deus é bom. Deus é o justo juiz, Ele é digno, Ele é fiel, Ele é perfeito em todo o seu agir, Ele é consolador, Ele é o pão da vida, Ele é abençoador, Ele é provedor, Ele é generoso, Ele é galardoador, Ele é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, Ele é salvador, Ele não mente, mas Ele cumpre, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o nosso Pai, Ele é amoroso, Ele é o princípio e o fim, Ele é misericordioso e Ele é o meu pastor. Ele é o nosso pastor. Louvamos aquele que é o glorioso, poderoso, grande eu sou, mas que é o nosso pastor. Aquele que cuida de nós como ovelhas. Salmo 145, Davi louva a Deus pelo seu caráter. Diz assim, o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as suas criaturas. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem, levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daquele que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Tem mais uma parte. Vamos lá. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei o Senhor, que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo o sempre. Davi louva ao Senhor pelo caráter de Deus. Não é pelo que Deus faz, não é pelo que Deus fez, é por quem Deus é. Quando nós louvamos a Deus, o louvor propriamente dito, ele exige que ele revela o caráter de Deus. E ele exige que o nosso coração seja colocado em xeque. Esse é o nosso Deus. Ele é bom, ele é fiel, ele é justo, ele é misericordioso. E ele pode muito mais do que aquilo que nós um dia pensamos, sonhamos, cogitamos. Deus é maravilhoso. E é por isso que nessa canção diz assim, não me preocupo mais. Você pode projetar, pastor, por favor? O meu app não estou conseguindo. Não me preocupo mais, pois sei que posso confiar e posso descansar no teu amor. Posso me jogar entre os braços e saber que neles há conforto. Meu lugar, Senhor, é ao teu lado, meu melhor amigo e bom pastor. Cante ao Senhor a mais linda melodia, louve ao Senhor. E como a passagem diz, deixe-se encher pelo Espírito Santo.
pelo Espírito Santo. A passagem segue: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se deixem encher pelo Espírito Santo. Não tenha um coração duro, não tenha um coração de pedra, mas se você sente dificuldade, ora, peça ao Senhor: Senhor, transforma o meu coração de pedra em um coração de carne. Eu quero ser movido pelo Teu Espírito, transformado pelo Teu Espírito, convencido pelo Teu Espírito, aconselhado pelo Teu Espírito, porque a Bíblia nos ensina que do Espírito Santo é que vem o poder. É no Espírito Santo que encontramos liberdade. Ele é o nosso conselheiro. É o Espírito Santo. Ezequiel 36, 27 diz: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. A Bíblia também nos chama a orar no poder do Espírito Santo. Oramos para Deus em nome de Jesus, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Ore a Deus em nome de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, Tito 3,5 diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz algo que eu vou chamar de a nossa manutenção espiritual. É o Espírito Santo. Nós sozinhos, a gente não consegue. Mas é o Espírito Santo que lava, que regenera, que renova, que dá poder em nome de Jesus, que nos ajuda a praticar atos de justiça. Então, em nome de Jesus, se deixe encher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é abençoador. A gente resiste tanto ao agir dele, mas ele é abençoador. Mas a canção continua e diz assim: te entrego os meus sonhos e cada pensamento meu, a minha canção eu dedico a ti. Misericórdias se renovam, tuas pegadas posso ver. Só por ti, Senhor, para sempre eu vou viver. Só por ti, Senhor. Só por ti, Senhor. A minha canção eu dedico a ti. Escreva bem a canção da sua vida. Escreva bem a canção da sua vida. 2 Timóteo diz assim: procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Em nome de Jesus, viva uma vida de justiça. Escreva uma canção que mostre uma vida de justiça, uma vida reta, uma vida digna, uma vida honrosa. Entregue os seus sonhos, os seus pensamentos a Deus. Por mais que os momentos da vida sejam difíceis, permaneça crente, louvando, firme, grato ao Senhor. Encontre conforto nos braços do Senhor. Viva com Deus ao seu lado, ao seu redor, guiando tudo em relação à sua vida. Cresça no seu aprendizado da palavra, busque mais a presença de Deus, esteja com Cristo, assim como o dia a dia Ele tem estado, Ele é conosco. Deixe Ele ser o seu melhor amigo, deixe Ele ser o seu bom pastor. Em nome de Jesus, entregue a sua vida ao Senhor. Em nome de Jesus, entregue os seus sonhos, cada pensamento, consagre os seus caminhos a Deus. Viva para Deus. E essa canção, ela encerra dizendo assim: cada nota dedilhada e as batidas do meu coração, entrego a ti, Senhor da criação. Exatamente isso, entregue a canção da sua vida ao Senhor, entregue a canção da sua vida ao Senhor. Salmo 37:5 diz assim:
Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.